Frequência. Rádio Cultura de Uberaba. Frequência modular. Emissora da Fundação Rádio Educativa Uberaba. Uberaba, Minas Gerais. Hora certa. Cultura M de Uberaba. 11h05. A partir de agora, entra no ar mais um campeão de audiência. Programa Falando Francamente com José Alberto. Aqui você fica bem informado, tem notícias do Brasil e do mundo, tira dúvidas, faz questionamentos e fica por dentro de fatos históricos. Programa Falando Francamente com José Alberto. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do programa Falando Francamente. Hoje já são 3 de outubro, tá? O mês já começa embalado, tá? E estamos naquele processinho, tá? De ressaca, né? Meio velório, tá? Por causa do exatamente que aconteceu, né, que não foi novidade nenhuma, tá, para a cidade de Uberaba, para os eleitores de Uberaba e para as pessoas de Uberaba, que foi a situação de não eleger nem um deputado, nem estadual, nem federal. Alô, bom dia. Bom dia, seu Zé Alberto. Cantei a pedra, viu? Não, mas qualquer um, isso era... Isso é o orgulho, a vaidade, a presunção na frente da cidade, e era exatamente o que aconteceu aí. Em compensação, Berlândia elegeu 4 estadual e 3 3 federal, é. Não, Berlândia não, Turama, Frutal, Araxá, Patrocínio, tudo elegeu. Araguari. Exatamente. Então, tudo aí elegeram, tá, um representante na Assembleia e na Câmara dos Deputados, né? E agora aquela história, vamos recorrer a quem? Aos picareta que veio aqui pegar voto, aos Janone da vida, entendeu? O cara que vende prosa, vende de imagem, vende de picaretagem, já tô doido. Agora não tem a de recorrer mais. Não tem, Uberaba não tem. Tá. Mas é aquela história, cada cidade tem as pessoas que merecem, né? Então, aqui, infelizmente, é uma cidade que todo mundo pensa só no umbigo, pensa só no pessoal, certo? Ninguém une. Eu sempre falei isso, o Uberaba tinha unir a favor da cidade, aqui não. Tem que lançar só 5 estadual e 5 federal. Tinha de ter quem coordena, né? Isso tudo. E, assim, a grosso modo, tá, a coordenação política de uma cidade, né, direta ou indiretamente, ela fica na mão da prefeita, né? Se o prefeito não agiu, colocar o candidato paraquedista aqui em Uberaba ao nível, né, que nós chegamos à política da nossa cidade. Isso mesmo. Obrigado, senhor. Abraço, Júnior. Então, é uma situação complicada que nós vivemos, né? Mas, infelizmente, o ego, né, das pessoas é muito alto, tá? O interesse pessoal, tá? E existe outro fator também, muita gente fazendo balão de ensaio, tá? Candidatando para fazer aí uma base para as eleições de vereadores, né? Então, tem muita coisa complicada nessa situação política da cidade de Uberaba, tá? Então, está aí o resultado, tá, que nós não queríamos, tá? Mas era uma coisa que todo mundo já estava desconfiado, né? Aonde divide, perde a força. Aonde une, aumenta a força. Simples assim. Alô, bom dia. Bom dia, Zé. Você tá bom, meu amigo? Fala, filho, tá bom? Aqui é o Johnny Carreiro. É o Johnny. Tá tudo na paz? Já conheço a voz já, Johnny. O menino da margem da represa de Nova Ponte. Estamos aqui. Boa. Ô, Zé, vamos firme com Deus. Nós temos que ter muita fé, né, Zé? Caminhada, né? Caminhada árdua, né? Faz parte. Faz parte. Ô, Zé, eu quero
você deixa bem claro, explícito o programa, nada contra ninguém, e eu acho bacana isso, mas eu queria só relatar aqui e pedir, né, usando o seu espaço, é o seguinte: questão da cultura, não só na cidade de Uberaba, em tudo, principalmente em Nova Ponte, do qual a gente não é atendido pelos direitos que a gente tem, sabe? Os recursos, verbas que o Estado envia para tais questões, e do qual você procura as fundações culturais, e do qual às vezes existe uma questão assim: aquele funcionário que está ali não sabe nem das cláusulas das leis que envolvem, né, a cultura, e simplesmente diz para você, te distorce o seu direito, te distancia da orientação correta, sabe? Eu queria pedir que você chame a atenção, até mesmo da classe de artistas, para poder buscar direitos, e que a Fundação Cultural, os órgãos de prefeitura, coloquem pessoas do qual tenham, no mínimo, conhecimento daquele setor que ele está. Você compreende? Entendi. Mas, Johnny, você pode ligar que eu vou comentar especificamente sobre isso, tá bom? Obrigado. Um abraço. O Johnny parece que ele é um artista, né? Trabalha aí dentro da estrutura cultural, e o que ele está reclamando? É que dentro do contexto da educação, certo? Dentro do contexto da cultura, né? Educação e cultura, tem aí o apoio, à manifestação cultural no Brasil todo. E esse apoio são verbas que vêm do governo federal, estadual, principalmente do governo federal, né? Emendas de deputados e tal. Então, até o Janones aí estava denunciado com emendas, aquelas emendas que o indivíduo paga lá 1 milhão para um artista, né? Mas é certeza que esse artista não recebe 1 milhão, né? Você sabe para onde vai o resto. Então, nessa situação toda, o que acontece é o seguinte: o processo desse dinheiro, ele está muito ligado na contradição dos políticos, né, dos dirigentes, fazer alguma esqueminha, que foi denunciado aí pela imprensa, e principalmente aqui no Brasil é o seguinte: quando você dá apoio para um partido, a imprensa simplesmente ela te apoia. Quando você vai contra aquele partido, a imprensa te moe. Teve um indivíduo que falou aí a favor do Bolsonaro, a imprensa moeu ele. A imprensa do Brasil é de esquerda, sim, fanática, a 95%. Então, o que acontece? Chegou no ponto tal, que o pessoal estava recebendo 1 milhão, certo? Por show em cidadezinha pequenininha, cidadezinha de 8 mil habitantes, 9 mil habitantes, correto? Pagava 1 milhão. É evidente que esse artista só assinava o recibo. Isso é rachide, certo? Então, você assina 1 milhão aqui, eu te dou 500, dou 200, o resto você me repassa de volta. É a famosa rachadinha. Então, isso é o que mais tem, né? Então, eles usam esse dinheiro, por isso Lei Rouanet, sem tudo, era dinheiro jogado fora. Não efetivava nada de uma cultura que pudesse, certo, ajudar aquele que trabalha dentro da sua realidade profissional, né? Porque geralmente a pessoa que mexe com cultura, ele mexe porque ele tem dom, né? A maioria tem dom. Ele nasceu com esse dom. Tem criança novinha que já começa de ouvido já tocar violão, sem ninguém ensinar. Tem pessoas que têm facilidade de apresentar, certo, um teatro, né, e tal, a pessoa já nasceu com esse dom. Então, às vezes não foi nem uma coisa que ele escolheu, né? Uma coisa que já vem da natureza dele. E a tendência do indivíduo é jogar para fora. Jogar para fora é exatamente exercer, certo, o seu trabalho
de entretenimento para a população, né? Cada um tem seu destino aqui na Terra. Tá? Aí acontece o seguinte, o problema maior é que é dinheiro público, é complicado chegar onde precisa, sobre todos os aspectos, inclusive, certo, apoio cultural, tá? E dinheiro para promover, certo, shows, né, teatro, tá? Vários coisas aí que possa dar entretenimento para as pessoas. Tá? Mas aí, infelizmente, é tudo manipulação. Então, você está achando que está colocando pessoas inadequadas na área, certo? Mas não é, já coloca de propósito, certo? Já não quer que aquele dinheiro saia para quem precisa, quer que aquele dinheiro saia para quem, certo? Ele já negociou. É assim que funciona o Brasil, certo? E é assim aonde a força do mal nesse planeta é muito grande, e no Brasil não é diferente. Tá? Quem é desonesto, certo? Sobressai quem é honesto. Tá? O problema disso aí é que eu tenho uma consciência que quem faz errado, um dia vai voltar nele. Mesma intensidade, mesmo efeito. Sentido contrário. Lei de retorno, lei de causa e efeito. Isso tudo, tá? Mostra que aonde você toma, um dia alguém vai tomar de você. Então, vamos lá, né, com a política aí do que aconteceu no Brasil, né, a nível federal. Tá? Eu fico vendo certas coisas que não dou conta. Né? Gente, falar que o Valdemar, né, da Costa Neto é picareta é elogio. Né? Ele é um picareta, assim, pós-graduado, tem graduação, assim, ele é PhD em picaretagem, certo? Que foi um dos pais do Mensalão. Foi preso e tal, que é a coisa toda e tal. O partido que ele comanda, que ele é o cacique, certo? Foi um dos partidos que mais fez deputado. Eu não dou conta desses eleitores brasileiros, não. Tem que ler um pouquinho o que está fazendo, onde está votando. Tá? O brasileiro, gente, não tem jeito. Ele adora mentira que reconforta. Eu não gosto de verdade que liberta. Tá? Eu, por exemplo, se eu for candidato, eu não tenho nenhum voto. Tá? Se tiver só o meu. Porque eu vou começar a falar a verdade, vai atrapalhar, certo? O esquema. Porque, não, esse cara é muito chato, então não dá para votar nele, não. Viu? Então, é um negócio complicado. Mas falando em política, nós daqui 2 anos tem as eleições para a prefeitura, né, para o prefeito, e se eu estiver vivo até lá, né, provavelmente capaz que não, mas se tiver, certo, eu quero fazer uma proposta para esse pessoal dessa cidade, esses políticos. Tá? Eu não gosto da espécie, não gosto de política, mas gosto da cidade e acho que a gente pode fazer um pouquinho a diferença para poder conseguir nessa cidade o que o sistema não faz, né? Porque existe um sistema, tá? Que é umas metas a cumprir. Viu? Tem várias metas a cumprir na cidade, certo? Simplesmente o que acontece nós estamos aqui aonde tá, nós somos governados por grupelhos, tá? Por grupo fechado, a Brava tem dono, tá? Depois a imprensa, certo? Ela é presa no sistema, tá? Porque o sistema irriga a imprensa, tá? A imprensa depende financeiramente do sistema. Tá? Se você dependeu de um sistema, você não pode falar. Não vou dizer mal, não. Acho que ninguém deve falar mal de ninguém. Certo? Nós devemos falar aonde está errado, onde está o mal. É diferente. Tá? Eu vim aqui falar mal é uma coisa. Eu falar aonde está o mal é outra coisa. Porque se eu falar aonde está o mal, eu tenho a obrigação de falar o que é certo. Tá? Porque se eu falar que é errado de xingar todo mundo, de xingar a prefeito, os vereadores e tal, papapá, e a partir daí não falar nada, só descer o pau, está errado. Quem está errado sou eu, não é eles. Agora, a partir do momento que eu venho aqui e falo que onde está errado, que tinha de ser assim, 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 tá? Estou dando meu palpite. Estou fazendo minha parte de cidadão. Tá? Procurando passar ideia, valores, usar uma inteligência para poder mudar essa cidade, para poder mudar o meio que eu vivo. Porque tudo que mudar, eu estou mudando para mim mesmo. Tá? Aí o que acontece?
Eu vou, a partir do ano que vem, tá, fazer algumas propostas para a cidade de Uberaba. Tá? As propostas, algumas eu já falo que há muito tempo, né? Eu falei a primeira que efetivou, né? Que foi eu, né? E o Almir Silva, mas principalmente eu, que fiquei 3 anos batendo nessa tecla, Deus da Rádio América, Deus de 2020, uns 2 anos e meio que eu estou batendo nessa tecla, tá? Do restaurante popular, que tinha de ter. As outras cidades tudo tinha, por que não? Tá? Então, aquele lobby, restaurante, coisa e tal, não deixou o pessoal, comprou, recebeu o dinheiro do Ministério da Ação Social e tal, certo? Sumiu os equipamentos, sumiu o dinheiro, sumiu 2 milhões e tal, certo? Mas, certo, sempre cobrando, né? Aí, na cobrança, ficou um negócio muito batido, a prefeita, mais o pessoal em volta, resolveu ativar o que já estava pronto, viu, gente? A cozinha social, local e tal. E, aliás, fizeram aquele local longe lá para não funcionar, viu, gente? Puseram o restaurante popular lá na Nelson Freire para não dar certo, viu? Mas agora acho que eles tomaram gosto, bacana, acho que vai abrir outros locais aí, tá, para servir como refeitório, tá? Eles vão produzir lá na cozinha industrial, lá que eles falam cozinha social, no bairro Boa Vista, e mandar alimentação para outros lugares. Tá? E se fizer isso, está de parabéns, eu estou aqui, certo, elogiando diariamente. Agora, acontece o seguinte, o problema maior dessa história toda, tá, é que aqui em Uberaba existem uns fatores aonde a força do grupo político, grupo financeiro, tá, tem muito força, né, na hora das eleições. E depois tem força, certo, para barrar a imprensa. Tá? E a imprensa, para mim, é a radiografia, tá, de tudo que acontece. Eu comparo, tá, nós, como um cirurgião traumatologista que mexe com osso, tá, e nós querermos entender, tá, o que eu vou fazer na cirurgia sem radiografia. Sem uma imprensa limpa, honesta, tá? E sem uma imprensa, certo, livre, certo, de força política, tá? Fica mais fácil de fazer o diagnóstico, de fazer a cirurgia e de poder melhorar o paciente. O problema do Uberaba há muito tempo é exatamente isso. Todo mundo aqui tenta fazer uma cirurgia sem a radiografia, sem a tomografia e sem a ressonância. Tá? Vai palpando, né? Não vai dar certo. Então, nessa história toda, acontece o seguinte, eu quero fazer um trabalho, tá, de fazer algumas metas, tá, para que o próximo... Porque essa aí eu já não conto muito mais. Tá? Porque a Elisa não estava muito preparada para o cargo, infelizmente. Tá? Pode até ser uma boa pessoa, educada, bacana, legal, bem para você dar com ela, mas na condição política mostra que ela não estava preparada. Tanto que ela não conseguiu aglutinar uma estrutura para ter pelo menos 2 deputados estaduais e um federal. Certo? Que era o mínimo que o Uberaba podia, certo, conseguir pelo tamanho da cidade, pela região, certo? Porque a política, no caso, deputado federal e estadual, você tem que trabalhar a cidade, trabalhar a região. Tá? De Sacramento até Campo Florido, tudo tem que ser trabalhado, mas assim, com os políticos daqui. Tá? Porque qualquer doente, qualquer probleminha grave que acontecer nessa cidade, escorre para Uberaba. Certo? Uberaba é uma cidade de referência na região. Então, tem que trabalhar a estrutura política em volta das cidades. Sacramento, Conquista, Delta, Água Comprida, Conselhos das Alagoas, Pirajuba, tá certo? Veríssimo, Campo Florido, tá? Essas cidades, certo? Tem que ser trabalhado só nos eleitores, com deputados de Uberaba, viu? Uberaba e região, tá? Que precisaria de ter um trabalho para colocar um deputado a nível federal ou estadual para trabalhar para a região, certo? Olha o que deu.
Tá? Falta de um agregador, né? Tinha que ter uma pessoa para agregar isso aí, certo? Não deixar esse mundo de candidatos, né? Uns por causa de ego e outros fazendo balão de ensaio para a próxima eleição, viu? Que é para vereador. Tá? Outra coisa também que eu não admito, o indivíduo já é efetivado, aí ele é vereador, certo? Passou aí qualquer coisinha que passar aí um bondinho andando, eles pulam para dentro. Tá? Não, gente, termina o mandato, faz um mandato bacana, usa, certo, o mandato de vereador para fazer uma plataforma política. Não é 2 anos atrás, certo? Estava lutando para ser vereador, conseguiu, certo? Achou que é bacana, porque a pessoa achou que é bacana. Porque, gente, questão do pessoa ficar te elogiando, certo? Nem que não vai chegar para você e falar mal de você, ué, tá? Você vai chegar lá, eu estava lá na Feira da Badia vendo as pessoas chegando perto dos políticos, certo? Todo mundo puxando o saco. Mas aquilo não é verdade. Que é o fator de pessoas, às vezes, que candidata, tá? E depois fala que teve decepção. Por quê? Tem decepção porque ele acreditou na mentira que os eleitores contou para ele. Tá? Não, meu voto não sei, que eu acho ser muito bacana e tal. Isso é só prosa, viu? Tapinha nas costas, elogio, papapá, não vai ganhar eleição, não. Viu? Então, a melhor coisa que um candidato, certo, a qualquer cargo eletivo é currículo, viu? Por isso que eu falo, eu vou fazer aqui uma meta, por isso que eu não entro, que eu não entro em política, tá? Partidária e nem pessoal. Não entra esse troço de Dilma, de Lula, de PT, depois de Bolsonaro, certo? De direita, de esquerda e tal. Por quê? Por causa do seguinte, que eu queria, certo? Como cidadão e eleitor, como brasileiro, certo? Que eles discutissem Brasil. Se estivesse discutindo o Brasil, eu estava lá escutando a conversa de um, de outro e tal. Você até entrou só pelo pessoal, ué. Baixaria, certo? Você é ladrão, você é bandido, você não sei o que é lá, e pipipi, você é genocida, papapá, aquela coisa toda e tal. Gente, isso não é política, não, ué. Certo? Isso é coisa de cafajeste, coisa de vagabundagem, coisa de vagabundo. Tá? Então, acontece o seguinte, tá? Se eu candidatar um dia, eu não quero nem saber quem que é meu concorrente, tá? Se ele é branco ou preto, se é homem ou mulher, se é homossexual, se é heterossexual, não interessa. Tá? Se é analfabeto, se ele se é doutor, pós-graduado, não interessa. O que interessa é eu, como candidato, fazer, tá, uma proposta, certo? Oferecendo o que eu tenho, certo? De condição de querer, não é, porque querer não é poder, de tentar fazer. Tá? Porque eu quero outra coisa que eu quero explicar. O Estado está quebrado, você tem que falar que vai fazer isso, fazer aquilo, é mentira. Sem dinheiro não faz. Nós vivemos no sistema capitalista. O sistema capitalista é o dinheiro é o combustível, sem combustível não anda, você fica no mesmo lugar. Tá? Então, tem que resolver o problema fiscal, tá? Ou da cidade, ou do Estado, ou federal. Tá? Que é o problema de equacionar despesa e receita. Tá? Isso é muito importante as pessoas entenderem. Alô, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, bem. Estou ouvindo. Opa, bem. Zé, deixa eu te falar. Fala. Os candidatos, quando eles ganham, eles esquecem da população, esquecem das pessoas que votou nele. Eles têm que pensar nisso. Não pode esquecer que o voto da gente é muito importante. Obrigada. Tá bom, um abraço. Tanto que é verdade que eu comentei isso semana passada, mas assim, ó, eu acho interessante o pessoal, tá, na Feira da Badia, viu? Que é o povão. Na Feira da Badia, onde está o povão, certo? E eu sou assíduo lá da Feira da Badia, tá certo? Então, não sai da Feira da Badia. Então, acontece o seguinte, certo? É de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, viu? Então, tá lá, pode ir lá ver se aparece alguém. Vai lá ver se aparece alguém lá na Feira da Badia, que estava lá semana passada. Tem um, tá? Então, o povo, na realidade, é um indivíduo que utiliza ele, certo? Como o interesse útil, tá? Para chegar no poder. Depois que chegou no poder, é o social, tá? O que nós podemos ficar de bacana aqui no sistema,
certo? Querer usufruir, tá, a força do sistema, que é a força do poder. Tá? Que a força de poder tem muita coisa, certo? Que a pessoa anestesia. Tá? Anestesia a mente, a alma, certo? Dinheiro, sexualidade, isso tudo vai anestesiando. Tá? O poder, a autoridade. Tá? E, aliás, nós temos que começar a mudar isso. Antigamente o deputado falava assim, quem que você pensa que você está falando? O povo tem que falar o seguinte, quem que você pensa que é? É funcionário público. Está aí para receber, para fazer coisa que presta. Tá? Não é para ser figura decorativa, não. Para mim, quase tudo aí é rainha da Inglaterra, viu? Está lá só o cargo decorativo. Então, as pessoas eles têm o interesse no público, nas pessoas, só para conseguir chegar no poder. Tá? Aí, meu filho, você esquece, viu? Porque eu estou aqui fazendo esse programa, tá? No seguinte termo, viu? Não tem interesse político nenhum, zero. Todo mundo que me conhece já sabe disso. Tá? Não tem interesse a cargo eletivo nenhum. Tá? Mas, com o passar do tempo, a gente vai ganhando gosto no seguinte termo, de querer fazer certas coisas para a cidade. Tá? Que eu já demarquei, já fiz uma coisa demarcada, como se eu fosse um político, entre aspas, certo? Demarcando o que precisa a cidade. Certo? E claro que isso é tudo a curto, médio e longo prazo, mas a médio e longo prazo. Certo? Que eu falei, o primeiro bati no restaurante popular, certo? Estou batendo, tá? Na represa da Prainha, nos postos artesianos. Tá? Eu acho que até o final do ano já era para estar começando a furar uns postos artesianos aqui em Uberaba. Eu, pessoal do Codal, tá? Eu não vou esquecer, não. Avião da Chapecoense, certo? Olha para você ver que o negócio já estava no talo, certo? Quando bateu, certo? Vocês bateram lá na cabeça da pista. Eu já estava sem condição de fornecer água, assim, o essencial para Uberaba. E a pessoa, se nós tivesse ficado igual ano passado, mais um mês, foi chover no final de outubro, hein? Não ia dar para chegar. Eu não ia dar. E outra coisa, o ano até que choveu razoável. Tá? Agora, imagina um ano que ficar como ficou no Hemisfério Norte esse ano, sem chuva, no verão. Viu? Choveu muito pouco. A Inglaterra está com problema de água hoje. Tá? Por quê? Não choveu no verão, não choveu na época das águas. Tá? Se nós pegar aqui um verão, um pedaço de outono fraco, de chuva, não precisa ser seca muito brava, não. Eu vou começar a puxar água do Rio Claro, tá? Em começo de junho, tá? Em agosto, final de agosto, setembro, não tem água. Viu? Porque não tem manancial. Então, tem que começar a fazer a represa da Prainha, tá? Tem que começar a fazer um projeto de outra represa e tem que começar a fazer os poços artesianos de 580 metros, certo? Qualquer 580 metros aqui em Uberaba puxa água, e muita, viu? Ajuda muito o sistema hídrico de Uberaba. Tá? Então, compra equipamento. A Codal tem outra coisa, fazer uma auditoria aí, certo? Principalmente uma CPI da Câmara, certo? No Codal, para saber para onde está indo esse dinheiro. Viu? Tem que saber para onde está indo o dinheiro do Codal. Tá? Que ninguém fala, certo? É uma empresa estatal, pertence à prefeitura. Tá? Você vê que não está sendo investido na própria estrutura da empresa. A empresa é rica, certo? Com comportamento de pobre. Está aí o resultado. Viu? Não, porque nós fizemos isso, fizemos tubulação e tal. Gente, faz 1000 anos que eles falam que a metade da água do Uberaba, certo? Perde na tubulação. Ué, vai começar a trocar essa tubulação aos poucos. Tá? Agora, tem que começar, compra um equipamento, que não é barato, é caro para fazer a coisa, mas faz um investimento só e vai abrindo devagarzinho um poço. 2 por ano, 3 por ano. Se todo mundo tivesse feito isso aí, 3, 4 poços por ano, nós já estava tranquilo, problema de água. Certo? Imita Ribeirão Preto, imita São José do Rio Preto. Que tem o mesmo problema nosso, pronto, está puxando lá, tem 200 poços, puxa. Tá? Aqui, pelo menos, uns 25 poços já ajuda bastante. Viu? Mais 2 represas para segurar a água um mês, tá? Cada uma 15, certo? Dá um mês, né? Já segura um mês. E mais cada poço aí em cada bairro, certo? Segura mais um mês. É 2 meses. Então, nós já ficamos tranquilos, né? A hora que der a crise, nós temos condição de esperar as águas chegar.
Porque do jeito que está, viu? Não é porque choveu agora, o nego relaxa, porque agora relaxa, ninguém fala, a imprensa não fala nada, os vereadores não cobram, certo? A população, certo, fica adormecida, tá? Ninguém falando nada, a imprensa comprada do Uberaba, viu? Comprada, porque esse horário aqui eu que pago, tá? Não deixaram eu falar nas rádios do Uberaba. Um jogo de cintura, não vou explicar aqui, tá? Como, mas foi no jogo de cintura que eu consegui falar aqui nessa emissora, tá? Porque as outras não deixaram eu falar, correto? Eu quero perguntar, o que eu falo aqui, assim, de agredir alguém, de prejudicar? Tudo que eu falo é para ajudar, tanto que o que eu falei sobre o restaurante popular está aí, todo mundo está sendo beneficiado. Falei do Codal, o problema aí, tá? Falo do semáforo desincronizado do Uberaba, que é um absurdo. O trânsito do Uberaba é um absurdo, ninguém mexe com nada para poder melhorar esse trânsito. É a segunda cidade em per capita de automóvel em Minas Gerais. Tá? Ninguém fala em sanitário público. Tá? Você vai no centro do Uberaba, não tem sanitário. Tá? Isso é gozação. Uma cidade do tamanho do Uberaba, de 400 mil habitantes, não tem um cemitério para enterrar as pessoas. Tá? Isso é coisa do Ministério Público. Tá? Então, não tem não deixaram fazer ainda, né? Não fizeram ainda um crematório que é obrigado, está lá no edital, que eu vi o edital, tá, do cemitério, eles têm que obrigação de fazer, certo, um crematório. Fizeram? Não. Por quê? Porque você vê que o crematório vai cremar, fica mais barato do que você comprar o túmulo. Entenderam o joguinho, como é que funciona aqui nessa cidade? Certo? Já fizeram a licitação, já prometendo não abrir um cemitério público, certo? Para poder extorquir a população. Certo? Só isso que está acontecendo nessa cidade. Tá? Então, é o seguinte, eu quero aí, mas tem muitas coisas que é preciso ser mudado nessa cidade. Eu quero aí fazer uma lista, aquele candidato que se propor, certo, a trabalhar e cumprir essa lista, certo, de obras, né, e de atitudes, certo, eu apoio ele. Tá certo? Pode vir aqui que eu apoio ele. Mas depois eu vou cobrar. Depois eu vou meter o cacete dele aqui também, se ele não fizer. Se ele for enganador, mentiroso igual os outros. Tá? Então, a grosso modo, tá? E se xaropar muito, eu candidato. E se eu candidatar, eu prometo para vocês que faço. Tá? Eu mudo essa cidade. Tá? Não é meu feitio, não tem saúde, não quero. Tá? Mas, se eu sentir que, se for por bem e felicidade na ação do povo, certo? Pode ter certeza que eu faço. Tá? Não estou aqui colocando candidatura, não sou candidato e tal, mas, certo? Eu vou fazer uma meta para que os próximos prefeitos possam cumprir, viu? Principalmente umas coisas básicas, certo? Poder enterrar um ente, poder enterrar, querido, certo? Seu ente querido, no cemitério público, ter condição de enterrar, que hoje o Uberaba não tem. Tá? Nós temos água para beber, que o Uberaba não vai ter. Tá? Não estou vendo, depois que deu a chuva, desaparece. Aí estava trazendo água do Rio Grande, água do Rio Araguari, fazendo a represa e tal. Naquela semana, o negócio chegou no talo. Tá? Deu a primeira chuva, melhorou o manancial, parou de mandar água do Rio Claro, certo? Aí da amnésia, ninguém toca no assunto, viu? Então, certo? Aqui eu vou cobrar todo dia, certo? O que vão fazer para a próxima seca, tá? Que ela vai vir, tá? Não é que você pensar que não tem futuro, certo? Um dia o futuro chega, né? Tá? Que é, certo? Agosto, setembro, outubro do ano que vem, certo? E é outra coisa, falei para você, se der um verão seco, tá? A água já não dá manancial, aí vocês vão ver o que é bom para tosse, viu? Então vamos nós aqui, seguindo o nosso programa, quem quiser ligar para nós aqui, viu, gente? 3312 2165. Tá? Ou 99820-7722. Tá bom? Tenho uma preguiça de discurso político. Não acredito em nenhuma falácia. Os políticos refletem a população. Isso é o fato, né? Vem de prosa, né? O pessoal gosta de vender uma prosinha. Tá certo?
Bom dia, senhor Zé. Tenha uma boa semana. Qual o telefone aí para ligar no programa? Aqui, ó, 3312, certo? 65, 2165. Tá, anota, 2165, 3312, 2165. Eu ri com um comentário também, teria só o meu. Tenho uma preguiça de discurso politário. Então, é que é a Cláudia Soares, eu acho aqui, né? A nossa Claudinha, lá do Jardim do Uberaba, certo? Minha ouvinte diária, tá? Mas vamos mudar essa estrutura da cidade, viu, gente? Eu não queria. É 2165, tá? O Claudinha é 3312-2165, tá bom? Não é 66, não. Aliás, quem quiser anotar aí pode, certo? Dar o pitaco. Tá? Isso. Tá, vamos lá. Alô, bom dia. Ô, São João, é o Sonei, bom dia. Fala, Sonei, tá bom, filho? Só de o senhor falar aí de candidatar, já põe miel na boca, só de pensar. Agora, o meu medo é esse povo acabar com o senhor, é matar antes do senhor assumir. Só isso que eu fico pensando. Não, mas eu tenho um ditado aqui, ele é um ditado espiritualizado. Quem tem medo de morrer não serve para viver. Ah, então aí tem coragem. Aí tem. E outra coisa também. Só para comentar, Sinei, eu sou seguidor nato do senhor. Sim. Outra que eu já comentei, isso não é coisa que eu não tenho medo, não, certo? Quando você mexe com treva, a treva não tem ética, respeito, limite e tal, força do mal, né? Que essa cidade tem. Agora, o que acontece? Eu já avisei, tá? Que eu não sou defunto sem choro, não. Tá certo? Se um dia eu for assassinado, tá? Eu tenho a minha família, tá? Que eu já falei, pode pegar os meus bens, gastar o dinheiro todos dos meus bens, certo? Para que quem foi assassinado morra a família dele também. Tá certo? É assim que funciona. Sabe como é que a minha ideia? Bem com bem, mal com justiça. O dia que você pagar o mal com bem, você está adubando tiririca. Certo? A pessoa tem bem com bem, mal com justiça. É assim que funciona o universo. Sempre foi assim. Tá? Eu aprendi. Então tá bom. Um abraço. Eu vou dizer, já que eu vou escutar o rádio, que eu estou no rádio. Então tá bom. Um abraço para o senhor, viu? Agradeço muito aí. Obrigado por o senhor me escutar. Obrigado por o senhor ligar também, viu? Um parceiro. Quem está do lado é um parceiro meu. Então tá bom? Um abraço para o senhor. Até mais, Sinei. Obrigado. Comigo aqui não tem disso, não. É bem com bem, mal com justiça. E a luz não compadece com as trevas. Tá? E quem me conhece sabe que eu nunca compadeci com treva. Tá? Não tem medo de treva, não tem medo do mal. Certo? Acho que o mal não existe no universo. Existe a ausência do bem. Tá? Não precisa de muitos maus para que o mal tome conta. Basta a anuência dos bons, que é a característica do Brasil. Os que se acham bons foi cruzando os baixos. Tá, mas é assim mesmo, a coisa resolve e tal. Não reagiu, olha o que deu. Olha onde chegou. Tá? Tudo em volta, certo? Montado dentro da força da falta de ética, do bom senso e da racionalidade. Tá? Então, vamos lá. Bom dia. A cidade não tem aliança política, agora a cobrança vai dobrar em cima da prefeita. É uma vergonha a população vota em candidatos de fora da cidade, que pode se considerar a ignorância política por votar em candidatos fora da cidade. Os paraquedistas, né? Aqueles Janones, tem aquele mundo de voto, aquele é o fim da picada. Né? O cara, entendeu? 171 igual aqui, lá de Tuiutaba, não tem. Tá? E outra coisa, a prefeita apoiar candidato de fora, né? Tá? Meu mau exemplo. Certo? A senhora Elisa, a senhora deu um mau exemplo, só não pode falar nada, só não pode reclamar. Certo? O povo do Uberaba seguiu esse seu exemplo. Eu de votar nos nativos, nas pessoas da terra, certo? Porque aqui é o seguinte, gente, é preferível, mas eu não gosto do fulano, eu prefiro um ruim da cidade que um bom lá fora, porque o bom lá fora não vai vir aqui, certo? Oferecer nada. Cadê esse pessoal que vocês votaram na outra eleição, o que fez aqui para o Uberaba? Olha que se tem alguma emenda deles. Não? Então, acabou. Tá certo? É um negócio agora. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, simples,
para o pessoal de uma área específica, pessoal da área de educação, tá? De pedagogia. Então, aqui tem várias escolas, tá? Várias escolas estaduais. Tá? E a diretora, o pessoal do comando lá das escolas, de vez em quando tem alguma coisa para resolver em Belo Horizonte, na Secretaria da Saúde, da Educação. Tudo bem, tal. Acontece o seguinte, geralmente, quando elas vão lá, elas procuram, tá, o deputado aqui de Uberaba e vai nos assessores, para que o assessor possa marcar, tá, já uma vez telefona, possa marcar lá uma audiência lá na Secretaria da Educação para resolver o problema. Mas é só uma perguntinha, viu, gente? Essas professoras, essas diretoras, esse pessoal, certo, que está ligado na administração das escolas estaduais, vai procurar quem? Hein? Para marcar lá uma audiência na Secretaria da Educação, com o secretário da Educação, ou com o segundo escalão lá, que faz todo esse trabalho, tá, entre o Estado, certo, e as escolas. Hein? Quem vai chamar? Está vendo o tamanho do pepino? Está vendo o tamanho, certo, do problema que arrumaram para a cidade? Tá? Tudo com interesse pessoal, egoísta, tá? Está pouco se lixando o que vai acontecer. Viu? Uns negócios, é o ego puro. Tá certo? Então, isso não pode acontecer. Por isso que eu falo para vocês. Eu não sou candidato a nada. Tá? Sei que se eu candidato, eu tenho uma chance grande de ser eleito. Tá certo? Eu sou consciente disso, porque é o trabalho que eu já venho fazendo. Só que tem um detalhe. Tá? Eu não me interessa. O que interessa é que as pessoas já do ramo, porque eu não sou do ramo. Tá? Se eu falar que eu sou do ramo, eu acho que eu não sirvo para ser político. Certo? Porque eu começo a falar a verdade e atrapalho os negocinhos. Tá? Então, eles têm de passar glacê, passar tinta, isso não é comigo. Tá? E o brasileiro, o pessoal do Uberaba, principalmente, eles não gostam de verdade, certo, que liberta. Eles gostam de mentira que reconforta. Tá? Tanto que a imprensa no Uberaba sempre elogia o dirigente plantão. Tá aí o resultado. Você tapeia as pessoas um certo tempo, o tempo todo não tem jeito. Como mostrou, o tempo todo chegou. Não tem jeito de tapear agora. Certo? Então, estava vendo lá a Lídia chorando as pitangas e tal, tá aí, ó. Tá? Fazendo média e tal, com o prefeito, com a prefeita, com isso, com o pessoal para trás e tal. Tá aí o resultado. Viu? Que o Uberaba ficou órfão. Tá? Uberaba, mais 4 anos, certo? Andando, patinando. Tá? Se não andar para trás, né? Viu? Mas precisa aqui ter alguém que entra com coragem de mudar isso aqui. Tá? De mudar principalmente a parte administrativa, tá? E ter uma autoridade política. O Uberaba não tem autoridade política. Tá? Por quê? Porque as autoridades políticas de Uberaba são grupos empresariais, certo? Grupos sociais, certo? Que quer tomar o poder. Tá? Não é chegar e ganhar o poder, quer tomar o poder, tá? Para ter interesse pessoal. Tá? E aí poder ganhar dinheiro fácil, certo? Dos cofres da prefeitura. Certo? Sempre foi assim, tá? E parece que não vai mudar, não. O jeito que está essa turma aí, a coisa não vai mudar. Tá certo? Vocês acham estranho eu falar aqui? Porque isso aqui, eu estou falando aqui no microfone, uma pessoa, certo, que tem uma estrutura independente, independente política. Eu não gosto da espécie. Queria que fosse galinha para comer 3 por dia e acabar com a raça. Tá certo? Por isso que eu falo, eu não tenho muita pretensão de candidatar, mas, certo, se não cumprirem, tá, certas metas que eu já estou demarcando aqui, tá, tem várias metas que estão demarcadas, tá, para que o Uberaba possa dar uma respirada. Tá. Primeira coisa que tem que ser feito é colocar água, aumentar a tensão da CEMIG, que o Uberaba está sem tensão elétrica, não dá para você colocar indústria, viu? Isso ninguém fala, está abafadinho pela imprensa. Viu? Você vai tentar colocar um trifásico que você não consegue, porque não tem carga. Viu? Certo? Isso é coisa de deputado estadual. Não reclamar para quem agora? Não tem deputado.
tá? Qualquer indústria que você for colocar aí, você não consegue tensão não, da energia, não, da CEMIG, não. Tá? Aí você, sem o trifásico, você não consegue pôr as máquinas para rodar. Se não rodar, não tem indústria. Se não tem indústria, não tem emprego. Tá? Então, tá aqui meus eleitores. Não, gente, mas não sou candidato, não. Eu estou só fazendo um parâmetro, correto? Que eu quero apoiar, presta atenção. Quero apoiar, não politicamente, certo? Não a pessoa, quero apoiar aquela pessoa que tem uma ideia, certo? Que eu consigo colocar uma matriz na cabeça dele, nos valores administrativos dele, que nós possamos mudar alguma coisa em Uberaba. Tá? Tem muita coisa em Uberaba para você ser mudado. Tá? E ficou crônico. Tá? O trânsito do Uberaba é crônico. A cidade tem, presta atenção, tem 1,5 habitante por automóvel. Tá certo? Por isso que tá tudo engarrafado. E a cidade não foi planejada. As ruas que tem aqui, os córregos que eles fecharam, só isso, as avenidas. O resto é ruim, estreita. Viu? Então, e a tendência é mais carro entrando, vai estrangular. Tá? Então, precisa de fazer outra coisa. Tem lugar aqui, tem que fazer viaduto. Viu? Tem que fazer um viaduto aqui ali, certo? Nesses locais, por exemplo, no Parque do Mirante, certo? Tem que fazer um viaduto. Tá? Ali em frente, o terminal norte, ali, perto do Berabão, tem que fazer um viaduto. Viu? O que é? Não precisa parar, o nego já chega e já entra direto, sai do outro lado, um chega do lado e do outro e pronto, e fluidez no trânsito. Tá? Quando você vê, por exemplo, Los Angeles, tá? Tem, certo? Tudo em forma de viaduto, certo? E tem 3 andares de avenida. Tá? Tem uma, certo? Embaixo, uma no meio, outra em cima. Tudo de concreto. Tá? Para quê? Para dar fluidez no trânsito, facilitar o indivíduo chegar em casa, certo? Chegar mais cedo no trabalho e chegar mais cedo em casa. Tá? Isso tem que ser trabalhado. Uberaba, se é das 5h30, 6 horas, é um inferno. Tá? Aquele problema lá do Maracanã, ninguém resolveu até hoje. Véio. É um problema seríssimo. O nego fica meia hora lá para esperar para passar o carro, é perigoso. Na entrada do Maracanã, véio. Tá? E tem que fazer ali um viaduto. Tá? Então, eu vou começar a cobrar a partir do ano que vem, certo? Detalhe, se chegar em 2024, se alguém não se propor a fazer as minhas, certo, propostas administrativas reais e palpáveis nessa cidade, eu candidato. Tá? E se eu candidatar, meu filho, você pode preparar. Eu rebento esse povo nessa cidade, principalmente empreguismo, esquema, certo? Nenhuma empresa que estiver aí trabalhando não vai trabalhar comigo. Tá certo? Pronto, tá fora. Tá certo? Igual você falou, que pode querer me matar, pode, mas morre também. É chumbo trocado. Então, quem tem medo de morrer, certo? Não serve para viver. E outra coisa, está mexendo, o pessoal agora descobriu que está mexendo num cachorro grande. Então, aqui, eu não estou aqui de brincadeira, não. Tá? Minha saúde, estou muito debilitado e tal. Estou aqui exatamente para tentar mudar essa estrutura. Tá? O trevo está o caso. Não, o pessoal lá do Maracanã já está quase infartando. Ué. No horário de pico lá, não tem como entrar lá, não, ué, no bairro. Ué. Já tem que fazer um trevo lá, ué. Nem que seja uma passagem por cima ou por baixo. Alguma coisa tem que ser feito. Tem que levar lá um engenheiro, estudar, contratar aí uma firma de engenharia especializada em tráfego, pode fazer isso, tá? Para fazer um projeto que não fique tão caro, mas que pelo menos soluciona uma parte grande do problema, facilitar acesso. Tá? E outra coisa, virou crônico. Os trens do Uberaba ficam crônicos. Tá? Dou conta desse povo, não. Alô? Bom dia, seu Zé Alberto. Bom dia. É só acabar o viaduto ali com as castas, passa por baixo. É verdade. Ô, João, deixa eu desligar aqui que o som aqui já vão me cortar em 50 segundos. Um abraço para você, viu? Um abraço para todos. Vou falar com o senhor fora do ar. Tá bom. Um abraço para vocês, viu, gente? Fica com Deus. O programa Falando Francamente com José Alberto volta amanhã a partir das 11 horas.
Mão na massa, minha gente. Olha, eu estou aqui com vocês pela 104.9, todos